Cuidar da mente é cuidar de toda a vida. Como envelhecer de forma saudável? O envelhecimento saudável não é aquele em que não existe doença, mas sim aquele processo que envolve a sensação de bem-estar e o desenvolvimento de autonomia por parte da pessoa que envelhece para a realização das suas atividades, para manter as suas boas relações entre as pessoas que se ama e se manter saudável. Também, claro, controlando as doenças crônicas e os problemas de saúde que podem vir. Em relação à saúde mental, o envelhecimento saudável é aquele que define que a pessoa vai estar com a sensação de bem-estar, longe de preconceitos relacionados ao envelhecimento, com relações sociais e próximo das pessoas que as fazem bem e que as amam. Saúde mental na terceira idade. Como seres humanos, nós somos seres sociais. Então, nós dependemos das relações com o outro e das relações de conexão para chegar nessa sensação de bem-estar que nos permite ter autonomia. Não é natural a gente se isolar, não é natural a gente entender que o idoso vai fazer uma reclusão, enfim, ou estar distante das pessoas de forma natural. O que é natural é o processo de envelhecimento, mas a gente não deve considerar como normalidade o isolamento. É de direito das pessoas se envelhecerem com a garantia de que podem ter autonomia para ter relações pessoais e estarem fazendo atividades acompanhadas e se sentir bem. O impacto do isolamento na saúde mental do idoso. As relações sociais, elas são muito importantes para o bom desenvolvimento da nossa saúde mental. Então, conforme a gente vai envelhecendo, a gente precisa ter conexões para a liberação de neurotransmissores que passam a sensação de bem-estar, a gente estar próximo de alguém, falar e escutar também estimula essas conexões. Então, o ideal é a gente trabalhar essas conexões e as boas relações desde muito jovem. Mesmo assim, no momento em que a gente se vê numa posição de solidão, a gente pode contar com a integralidade do Sistema Único de Saúde, com a oferta de atividades comunitárias, das atividades em grupo e de outras iniciativas dentro da gestão municipal para garantir essas trocas. A gente hoje trabalha com a ideia de visita domiciliar também para aquelas pessoas que têm dificuldade de deslocamento, para garantir a troca dessas relações, que pode ser feita inclusive com os profissionais da unidade de saúde. Então, há a oferta desses serviços para evitar períodos prolongados de solidão e garantir as conexões para desenvolver essa sensação de bem-estar e autonomia. O papel do médico de família no diagnóstico precoce. O médico ou a médica de família e comunidade é um especialista clínico que é ferramenta de um território e uma das suas habilidades mais marcantes é conseguir fazer um diagnóstico não só da população, mas que também entenda esse contexto, conhecendo essa pessoa ao longo do tempo. Uma das principais ferramentas desse médico ou da médica de família e comunidade é o registro clínico orientado por problemas num prontuário que possa ser acessado por vários profissionais ao longo do tempo. Então, conhecer o território e as pessoas o permite a identificar precocemente mudanças no comportamento, mudanças na estrutura familiar, alterações de humor e sinais que podem suspeitar desse médico, dessa médica, de que essa pessoa possa ter uma síndrome demencial inicial ou solicitar a avaliação especializada. Então, é muito importante que se tenha não só médicos e médicas de família na atenção primária vinculados ao território, mas que eles tenham consigo uma estrutura de registro clínico, de matriciamento com outras especialidades e uma regulação efetiva para que não só o diagnóstico ele seja rápido, mas a resposta a esses primeiros sinais também seja rápida e efetiva. Hábitos importantes para um envelhecimento saudável. Antes da gente prescrever ou orientar qualquer tipo de orientação, acho que a principal dica que eu dou é a gente fazer um movimento interno e buscar se conhecer.
revisitar a nossa história, revisitar quais são as pessoas com que a gente ama e que a gente confia, entender as nossas fragilidades, os nossos pontos fortes, aonde a gente precisa investir dentro da nossa saúde. Porque além desse movimento ser um movimento importante de reflexão, ele exige da gente um pensamento muito profundo, onde a gente vai estimular muitos neurônios, muitos pensamentos, para que dessa reflexão a gente consiga ter a iniciativa para trazer todos aqueles hábitos que são muito conhecidos da gente, como não fumar, diminuir a quantidade de consumo de bebida alcoólica, buscar se alimentar bem, fazer atividade física regular, manter-se ativo, manter a sua musculatura resistente o suficiente para as mudanças naturais que vão acontecer com o envelhecimento e garantir conexões. Se conhecer permite que a gente seja um ouvinte melhor para se conectar com outra pessoa e conseguir também expressar os nossos sentimentos de forma adequada, de forma mais clara, para que essas conexões sejam mais fortes e assim a gente se sentir confiante no caminho desse envelhecimento buscando o bem-estar e autonomia. Como preservar a autonomia e autoestima dos idosos. O ponto mais importante na hora de responder essa pergunta é não colocar a pessoa idosa como uma pessoa incapaz de tomar decisões ou uma pessoa incapaz de expressar os seus sentimentos. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é conversar com essa pessoa. Claro, entender, né, qual que são os diagnósticos que ela tem nesse momento, se a sua saúde mental, se a sua autonomia pode estar em comprometimento a ponto de necessitar de uma avaliação médica, por exemplo, mas o principal é conversar com essa pessoa, entender quais são as suas dores, quais são as suas dificuldades, né? É muito importante a gente estar próximo das pessoas que a gente ama, que ou estão em processo de envelhecimento ou que são mais idosas, para entender se dentro da casa se coloca algum risco, principalmente no inverno, hidratação nos dias mais quentes e assim por diante, mas o diálogo, a compreensão, estar próximos é muito importante, né? E a partir dessa conversa que é feita, entender como que a gente pode construir um plano, porque ele é sempre individual. É muito difícil a gente desenvolver uma fórmula única para cada idoso, para cada situação. Então, quando a gente vai criar um plano de terapêutico, um plano de acompanhamento único, singular para essa pessoa, o diálogo, a observação e a decisão compartilhada, ela é muito importante. Validação dos sentimentos. Eu quero agradecer o IB Social e o IB Escola pela oportunidade e reforçar esse pedido de escuta dos próprios sentimentos, a gente se conhecer, entender quais são as nossas limitações, para onde que a gente vai, o que a gente precisa fazer para a gente se sentir melhor. É o primeiro passo para que a gente seja um bom ouvinte, para que a gente seja um bom companheiro, para que a gente seja um bom familiar e assim a gente nos aproximar das pessoas com que a gente confia, que a gente ama, para fazer conexões importantes, ter boas relações e a gente envelhecer com autonomia, envelhecer com felicidade, cada vez desprender os preconceitos que esse processo tão natural ele mostra pra gente. Muito obrigado, até a próxima. Cuidar da mente é cuidar de toda a vida.